Hoje no Sonsereníssima, seguindo a linha de reflexão acerca do Dia da Mulher, a gente vai repensar a história de Harry Potter se ela fosse protagonizada por uma das personagens femininas dela. Yes! All witches! Bom, a ideia desse vídeo surgiu com a Clarissa, do canal Redoma de Livros. Ela propôs, então, que algumas pessoas repensassem a história de algum livro que elas gostam, de algum livro que elas acham que são importantes, mas da perspectiva de uma mulher no lugar de protagonismo. E aí a Juliana Minotto, do canal Máquina de Escrever, resolveu fazer sobre Harry Potter, mas ela não quis fazer sozinha, já que Harry Potter tem tantas personagens femininas fortes. E ela convidou algumas mulheres que falam sobre Harry Potter no YouTube pra gente poder ter vários vídeos sobre protagonismo feminino na série Harry Potter. E a gente resolveu fazer a hashtag Dia da Bruxa Protagonista. Então, o primeiro vídeo que foi lançado foi da própria Juliana, que contou a história da perspectiva da Hermione. Eu vou deixar o link aqui. Logo depois saiu o vídeo da Tamires, do canal Podflu, que contou a história da perspectiva da Gina Weasley. E também a Nuara, do canal Eleito, fez o vídeo do ponto de vista da Luna Lovegood. Eu, como boa sonserina que sou, tive que manter a tradição e fazer de uma vilã. Então hoje vamos conversar sobre o protagonismo de Bellatrix Lestrange. Então antes de qualquer coisa, vamos tentar entender um pouquinho da Bellatrix. Ela começa a ficar interessante já no nome dela. Não sei se vocês se lembram, mas a família Black tem essa tradição de nomear seus membros com nomes de estrelas. Assim que surgiu Sirius, assim que surgiu Andrômeda, assim que surgiu Regulus. E a Bellatrix não é diferente. Bellatrix é uma estrela, é a terceira estrela mais brilhante da constelação de Orion. E essa estrela é conhecida como a estrela amazona. Amazona, sim, de guerreira. Então isso já combina muito com a Bellatrix, que é uma pessoa combativa, uma pessoa pra frente, uma pessoa que tem iniciativa de ataque. Eu não consegui encontrar a data de nascimento dela. A gente sabe que ela é de 1951. Alguns lugares falam que ela é de setembro, outros lugares falam que ela é de abril, mas não tem nenhum lugar certo, nenhum lugar de fato confiável, dizendo o dia e o mês do nascimento dela. Dessa forma, a gente não tem como saber o signo dela. Então, a gente pode apenas especular que, dadas as impulsividades dela, muito provavelmente ela é ariana, ou talvez ela seja escorpiana. Ela me lembra alguns escorpianos. Mas, na verdade, Lestrange não é o sobrenome dela, né? É o sobrenome que ela adquiriu quando ela se casou, mas na verdade o sobrenome dela, com que ela nasceu, é Black. De modo que, tanto antes quanto depois do casamento, ela faz parte de uma das 28 famílias sagradas, ou seja, são as 28 famílias de sangue puro, as 28 famílias mais tradicionais do mundo bruxo da Inglaterra. Ela tem duas irmãs, a Andrômeda e a Narcisa, e ela não tem contato com a Andrômeda, porque a Andrômeda, ela se apaixonou por um nascido trouxa e se casou com ele, o Ted Tonks. E aí a família dela cortou o contato com ela, tanto que ela é queimada lá na árvore genealógica que a gente vê na casa do Sirius. Então logo depois que a Bellatrix se formou em Hogwarts, ela se juntou aos Comensais da Morte e ela começou a lutar pelo Voldemort. Uma coisa que fica bem claro que é importante para Bellatrix, e a gente pode tentar entender hoje por que é desse jeito, são as tradições. Então ela defende a pureza de sangue, porque aquilo é uma coisa que vem desde sempre na família dela. A Bellatrix cresceu como filha mais velha, então muito provavelmente tinha muita pressão sobre ela. Então ela claramente se deixou moldar por essas tradições que a família dela repercutia, que a família dela acreditava. Justamente por isso, ela sempre teve uma noção muito clara dos deveres dela enquanto uma Black. Então o primeiro dever dela era defender a pureza de sangue e defender o nome e a honra da família dela acima de qualquer coisa. Por isso que ela não hesita em cortar relações com a própria irmã, e é por isso que ela não hesita em detestar o primo, porque os dois ousaram se diferenciar do resto da família. Uma segunda coisa que a gente vê que claramente as tradições têm muita importância para ela é porque ela se casou sem ter qualquer tipo de afeto pelo marido dela. A gente não ouve ela falar sobre ele, a gente não vê em momento nenhum ela citar ele, ela se preocupar com ele. O grande amor dela, vamos usar a palavra amor porque talvez seja mais próximo do que ela tenha, mas não é um amor muito grandioso, digamos assim, é o Voldemort. Ela tem uma paixão obsessiva por ele e é a única pessoa que realmente ocupa alguma coisa, algum lugar especial dentro dela. O casamento dela com o Rodolphus Lestrange não foi nada mais do que um contrato social, do que um acordo entre duas pessoas de famílias nobres, duas famílias que esperavam
que eles se casassem com pessoas de puro sangue. E eles, provavelmente por trabalharem muito bem juntos como comensais, provavelmente eles se casaram ali num grande acordo nacional. Num acordo mesmo de interesses. Então, tendo isso em mente, vamos pensar um pouquinho sobre como isso pode ter afetado a personalidade e a mentalidade da Bellatrix. Então, ela cresceu num ambiente em que se valorizava a pureza de sangue, o tempo inteiro ouvindo os pais criticarem quem não valorizava isso e exaltando quem cumpria as tradições. Quando ela foi para Hogwarts, não foi nada mais natural do que ela se juntar com pessoas que tinham o mesmo tipo de criação que ela, que tinham o mesmo tipo de valor que ela. Então ela naturalmente se juntou com pessoas de outras famílias tradicionais e puro sangue e que eventualmente no futuro virariam comensais da morte. Assim, a própria associação dela aos comensais é muito compreensível, já que ela já estava naquele meio, já estava envolvida com aquelas pessoas. Claramente ela se sentiu atraída pelos ideais dela e daquelas famílias que ecoavam no discurso do Voldemort. E aí, ela, que era essa pessoa muito firme nas crenças dela, muito ligada às tradições, muito ligada às coisas que ela defendia, ela conseguiu encontrar um mestre, encontrar uma pessoa que conseguia guiar, não só ela, mas várias outras pessoas em torno desse mesmo objetivo, que era um objetivo que ela tinha em mente há muito tempo e que a família dela tinha em mente há muito tempo e que claramente orgulharia a família dela que ela estivesse ali naquele meio. E ela pôde seguir esse mestre durante alguns anos, e isso claramente foi o ápice da vida dela. Aquele momento em que o Voldemort está em ascensão antes de tentar matar o Harry, é o momento em que os comensais estão crescendo cada vez mais e ela está ali, não só no poder, não só ao lado do homem que ela acredita que é o grande Messias, vamos usar essa palavra, das crenças dela, como ela está também auxiliando ele a chegar ao poder. E aí todo esse conto de fadas meio tenebroso termina em 31 de outubro de 1981. Nesse dia, Voldemort se dirige à casa dos Potter para matar a criança amaldiçoada prometida para desbancar ele, e ele morre, ou pelo menos é isso que parece naquele momento. Mas a Bellatrix não acredita que o mestre dela tá morto. Então nesse dia ela, junto com o marido dela, o Rodolphus, o cunhado, o Rabastan, e com o Barty Crouch Jr., ela resolve ir procurar um casal de aurores que ela imagina que possa ter informações sobre o paradeiro do mestre dela. Então ela vai e, junto com esse grupo de comensais, ela tortura a Alice e o Frank. E eles resistem por tanto tempo a dar informações que eles conseguem tirar a sanidade deles naquelas sessões de tortura, e eles nunca chegam a se recuperar. A Bellatrix e os outros comensais são pegos, eles são presos, e aí, ao contrário de muitos comensais, eles não recuam em momento nenhum sobre as posições deles. Então uma coisa que a gente vê, por exemplo, Karkaroff fazendo, a gente ouve pessoas contando sobre outras pessoas, o próprio Lúcio Malfoy, eles recuaram e eles falaram que eles não acreditavam naquilo, que eles tinham sido enfeitiçados, que eles tinham sido coagidos, que eles tinham sido ameaçados, ou eles tentaram fazer algum tipo de acordo, entregando as pessoas, entregando os outros comensais. E a Bellatrix não faz isso, em momento nenhum ela recua, pelo contrário, ela ainda se levanta, enfrenta o Crouch, falando que ela tem certeza que o Voldemort vai voltar e ela vai ser recompensada pela lealdade dela. Enquanto que o Bartol Crouch Jr., ele mente porque ele não quer ir para Azkaban, ele diz que aquilo é mentira, que ele não fez aquilo, e ainda assim, no final, quando o Voldemort retorna, ele, apesar de reconhecer a lealdade da Bellatrix, do marido dela e do cunhado, é ao Bartol Crouch que ele chama de servo mais fiel. A lealdade dela não foi muito útil ao Voldemort, já que ela estava presa. Mas ainda assim, a escolha que ela fez de abrir mão da liberdade dela, ela fica 14 anos presa, mas a sentença dela era de prisão perpétua. E essa escolha que ela faz de lutar pelas coisas que ela acredita e de não recuar diante da autoridade ali, como é muito tentador de fazer, isso é uma coisa que requer muita força. O fato dela se manter firme ao que ela acredita, ao que ela defende, diz muito sobre a força de vontade dela e sobre a fibra que ela tem. E aí, de fato, ela é recompensada em 96, assim que o Voldemort retoma boa parte do poder dele.
ele promove uma fuga em massa em Azkaban e ela foge de lá com mais 9 comensais. E aí, finalmente, depois de tanto tempo, ela pode se mostrar útil para o mestre dela, pode ir para campo, pode ir para batalha, enfrentar os inimigos dele, mostrar para ele que ela ainda tá do lado dele, que ela ainda é forte, que ela ainda é poderosa, mas na verdade nada dá muito certo. Primeiro ela vai para a batalha no departamento de mistérios e o resultado da batalha é um fiasco. Alguns comensais são presos, mas o grande objetivo dessa missão era capturar a profecia e eles falham nisso também. Quando o sobrinho dela, o Draco, é envolvido no plano de assassinar o Dumbledore, ela fica muito honrada que alguém da família dela vai ajudar na execução desse plano. Mas a própria família, o próprio sobrinho e a irmã dela não parecem muito felizes com isso. No 7º livro, ela tem o Harry, o Ron e a Hermione na mão dela, na mansão Malfoy, e ainda assim ela deixa eles escaparem. E por fim, a Horcrux é roubada do cofre dela em Gringotts, que era o lugar mais seguro para se guardar alguma coisa e que Voldemort quis guardar lá porque ele sabia que era um cofre muito protegido. Tudo o que ela esperava poder dar para o mestre dela acaba caindo por terra, acaba não dando muito certo no fim das contas. E no final, à medida que os comensais vão caindo na batalha e vão sendo derrotados, em determinado momento vê que sobraram somente 2 núcleos de duelo. Tem o Voldemort lutando contra a McGonagall, o Slughorn e o Kingsley, e tem a Bellatrix lutando contra a Molly Weasley. Então, acaba que ela é a última comensal a se manter de pé lutando ao lado do Voldemort, mas ela morre antes dele ser derrotado, então ela ainda morre acreditando que a luta dela não vai ser em vão. É muito difícil pensar a Bellatrix sem cair em clichês como de que ela é uma pessoa má, pura e simplesmente. Se tem uma coisa que a gente aprende em Harry Potter com vários personagens, seja com o Pettigrew, seja com o Snape, seja com o Regulus Black, seja com os próprios Malfoy, é que mesmo as piores pessoas têm um passado. E esse passado muitas vezes pode fornecer alguns motivos e algumas explicações para que as pessoas estejam naquele lugar. A Helena Bonham Carter, que é a atriz que viveu a Bellatrix nos filmes, descreve que a Bellatrix tem uma loucura quase infantil, como essas crianças que gostam de pegar insetos para desmembrar e entender o que tem dentro deles e, na verdade, elas estão meio que torturando os insetos, né? Embora eu não goste de usar a palavra louca para definir uma mulher, para definir por que ela tem as atitudes que ela tem, a não ser que seja uma coisa diagnosticada, obviamente, eu entendo o que ela quer dizer. A Bellatrix, na verdade, ela é muito impulsiva, então ela não racionaliza as atitudes dela. Então ela não passa os pensamentos dela por um filtro de racionalidade. Ela simplesmente age, ela é muito impulsiva. E nesse sentido, ela é muito parecida com os Sirius, embora eles estejam em lados opostos. Eles têm atributos de personalidade muito parecidos. A forma como eles vão usar isso é que vai ser muito diferente. O Sirius, inclusive, é uma coisa que seria muito legal que se a Bellatrix fosse protagonista, a gente poderia entender um pouco melhor a relação entre os dois. Muito fácil imaginar uma rivalidade entre eles desde criança. Só se acentuou à medida que eles foram tomando caminhos opostos na vida deles. Outra coisa que seria interessante, que a gente poderia entender melhor caso ela fosse protagonista ou ela tivesse um protagonismo maior, seria a relação entre ela e a Narcisa, que é provavelmente a única pessoa, além do Voldemort, porque ela demonstra algum tipo de consideração, chegando a demonstrar até algum tipo de afeto, já que ela se preocupa e ela se oferece para fazer o voto perpétuo como uma forma mesmo de proteger a irmã dela. Uma coisa que eu fico pensando sobre a Bellatrix é o quanto que Azkaban pode ter afetado ela nesses 14 anos que ela ficou presa. O Sirius menciona no 3º livro que ele não enlouqueceu porque o único pensamento que consumia ele era de que ele era inocente e isso não era um pensamento positivo. Agora, os pensamentos que a Bellatrix tinham de vingança e de retorno do Voldemort e retorno do poder, isso era realmente positivo? Os dementadores poderiam se alimentar disso? E de que forma? Então, de que forma isso teria afetado a sanidade dela e ela teria realmente perdido um pouco da sanidade ou ela sempre foi daquele jeito meio infantil mesmo, como a Helena Bonham Carter disse, de se divertir e de sentir um prazer sadista mesmo de ver a dor do outro. Bom, tentei contribuir um pouco com esse vídeo para corrigir uma falha que é possível de se ver na série Harry Potter, que é o fato de que a gente tem 2 vilãs mulheres. São 2 personagens muito detestadas, que é a Bellatrix e a Umbridge, mas que a gente não tem acesso em momento nenhum a alguma coisa que mostre por que elas estão ali e como que elas chegaram até onde elas estão. A gente vê o passado do Voldemort e a gente entende o
que levou o Voldemort a ser quem ele é. A gente tem um capítulo inteiro para explicar e para redimir a história do Snape. Mas as duas mulheres que antagonizam a história, as duas são mostradas simplesmente como cruéis e loucas. Esse vídeo não é uma tentativa de justificar as atitudes da Bellatrix. Eu não apoio as coisas que ela acredita, eu não apoio as coisas que ela defende. É só uma tentativa de entender a personagem, que é isso que é o mais fascinante no universo Harry Potter. Eu vou deixar o link de todos os vídeos das meninas aqui. Não se esqueçam de entrar, comentar, dar like, etc. Se inscrever nos canais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu vejo vocês na semana que vem.